para todos os públicos. Boa tarde, turma, meus alunos do 7º ano. Sejam novamente bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Luana Oliveira, que vocês já estão assim cansados, eu acho que de ouvir esse nome, né? Mas é para não esquecer. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós já estamos hoje na nossa aula de número 15, tá? E o que nós teremos para hoje? Nós vamos começar aqui com o que eu deixei na última aula. Alguns casos de divisão de números racionais. Depois, nós vamos fazer também uma revisão, tá? Dos números na reta numérica dos números racionais, porque eu estou sentindo que vocês ainda estão tendo algumas dificuldades. Porque eu digo isso? Eu tiro pelos meus alunos, tá? Eles ainda estão tendo ou apresentando dificuldades ainda na hora de encontrar um número racional na reta numérica. E por último, uma atividade de presente para vocês, pensada com todo carinho e todo empenho. Sei que vocês não queriam esse presente, né? Mas eu insisto em dar para vocês esse presente. Insisto, tá? Nós vamos ter nossa atividade aí de presente. Então, vamos lá. Nós vimos na aula passada a divisão na forma de fração. Como que a gente faz a divisão na forma de fração? Quando eu tenho, por exemplo, uma fração, tá? Dividida por outra fração, que ela pode ser apresentada assim, dessa forma, tá? Ou ela pode ser apresentada assim, dessa forma, do ladinho, tá? Mas a forma de resolvê-la é a mesma. Como que nós resolvemos a divisão de uma fração por outra fração? Nós conservamos a primeira, ou seja, quem é a primeira fração aqui? 1/2. O que é conservá-la? É deixá-la do mesmo jeitinho, tá? Nós conservamos a primeira e nós multiplicamos, ou seja, nós transformamos a divisão em uma multiplicação, tá? Então, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda, tá? Então, nós vamos inverter o numerador com o denominador. Então, ao invés de ficar 2 sobre 5, vai ficar o quê? 5 sobre 2, tá bom? E aí, é só multiplicar normalmente. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. Então, 5 quartos. E aí, acabou. Morreu aqui Maria Preá, tá? Então, a gente aprendeu isso na aula passada. Hoje, nós vamos ver aqui algumas situações com divisão de racionais na forma decimal, ou seja, na forma que apresenta vírgula, que apresenta parte decimal, parte inteira e parte decimal, tá bom? Que eu creio que é aonde vocês apresentam maior dificuldade. Então, primeiro caso. Vamos relembrar os termos aqui da nossa divisão? Nós temos o dividendo, nós temos o divisor, nós temos aqui a resposta, que é chamada de quociente, e por um acaso, se nossa conta não for correta, não for exata, né, nós vamos ter o nosso resto, tá bom? Aqui, o importante é tentar não deixar resto. É você continuar a sua conta até você ver se é possível terminá-la ou não, tá? Ver se ela é infinita ou se ela apresenta vários números se repetindo, como uma dízima periódica, que nós já vimos o que é uma dízima. E aí nós vamos fazer isso agora, tá? Então, primeiro caso, quando o dividendo é menor que o divisor. Como que eu vou dividir 2 para 5? Como que eu vou pegar, por exemplo, 2 pincéis e dividir para 5 pessoas? Obviamente que eu não vou dar os pincéis inteiros. Eu vou ter que parti-los para poder
fazer a divisão, tá, exata entre essas 5 pessoas. E é esse pensamento que vocês têm que ter, tá bom? Aqui vai ser possível dividir, aqui vai ser possível continuar a divisão, aqui o resto não é a nossa, vamos que dizer, o nosso objetivo, tá bom? O resto não é o objetivo. O objetivo é tentar terminar a divisão, se possível. Então, vamos lá. 2 dividido por 5 não dá, porque 2 é menor do que 5. Aí, ó, vem a mágica, tá? Você vai fazer o quê? Você vai acrescentar aqui, ó, um 0, tá? Do lado do 2. E no resultado, você vai colocar o quê? 0 e vírgula. Pronto, tá? De novo, professora, como foi isso? Repito. Bora apagar aqui e fazer de novo. A mágica, o que é que você vai fazer? Você vai colocar um 0 aqui do lado do dividendo, tá bom? E no quociente, que é a resposta, você vai colocar 0 e vírgula. Pronto. Agora, dá ou não dá para dividir? Dá. 20 dividido por 5 vai dar quanto, galerinha aí? Quanto? Ó, a tabuada do 5 vai dar 4. Pronto. Então, 4 vezes 5 vai dar 20 e pronto, acabou a conta. Então, mas você não vai colocar 20 dividido por 5 é igual, não. Você vai pegar o que você tinha no início. 2 dividido por 5 deu quanto? 0,4. Entendido? Entenderam, né? Muito bem. Agora vamos para o segundo caso, tá? Quando o número ele já apresenta vírgula. Bora lá? Quando ele já tem vírgula. Observem aqui agora comigo, ó. Eu tenho o número 2,05 dividido por 1,2. Ah, professor, isso aí é só fazer na calculadora. E na hora de uma prova, bendito, como que tu vai fazer sem calculadora? Então, tem que saber fazer todo tipo de operação também, tá? Com ou sem a calculadora. Então, observe, o segredo está nesses números aqui que ficam, ó, depois da vírgula, tá? Então, quantos números tem depois da vírgula aqui, ó? Tem 2, tá? E quantos números tem depois da vírgula aqui, ó? Tem 1, tá? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer sempre ficar a mesma quantidade de números depois da vírgula. Isso, tá? Vocês podem ver em alguns livros que eles colocam assim, o processo de multiplicar aqui por 100 e multiplicar aqui por 100. Porque quando a gente multiplica, a vírgula vai para a direita, tá? Mas eu prefiro não explicar nesse método, que eu acho mais complicado. Embora esse método que eu estou explicando aqui para vocês é o mesmo, só muda as palavras, tá? Então, aqui eu acho mais fácil. Você observa que tem 2 números aqui depois da vírgula e aqui só tem 1. Então, para deixar a mesma quantidade, você vai lá, meu querido, ó, e acrescenta o que é aqui? O 0, tá? E agora o que que vai ficar? Vai ficar 2 números depois da vírgula e 2 números. E agora o que que eu faço? Tiro as vírgulas. Vai ficar aqui número 205 dividido por 120. Pronto. E divido normalmente. E a vírgula vai aparecer, tá? Não te preocupa que ela vai aparecer. Bora fazer a divisão para ver como ela vai aparecer? Então, vamos pegar, ó, 205 dividido por 120. Então, eu saí de 2,05 para 205 e saí de 1,2 para 120, tá? Então, quantos 120 cabe aqui dentro? Só vai caber 1, né? Porque 2 vezes 120 dá 240. Então, coloca aqui 120. Vamos fazer a subtração. 5 menos 0, 5. Aqui pede emprestado, fica 10. 10 menos 2, 8. E aqui 1 menos 1, que ficou 0. Pronto. Agora que vem, tá? Um dos grandes detalhes. Não tem mais números para baixar. Aí a conta acabaria aqui, se eu quisesse resto. Mas eu não quero o resto, tá? Se possível, eu não quero o resto. Então, o que que você vai fazer, ó? Vai acrescentar aqui, ó, um 0, tá bom? E lá no resultado, olha quem vai aparecer, ó, a vírgula, tá?
Pronto, ela não disse que ela ia aparecer? Então, a vírgula. E agora você vai dividir de novo. 850 dividido por 120, bora pensar aí, vai dar quanto? 7 vai dar, exatamente, bora lá, 7 vai dar 840. Então, 840. Vai sobrar aqui quanto? 100, ou 10, perdão, que não dá para dividir, né, por 120. Então, acrescento outro zero. Não dá 100 por 120, então eu vou ter que botar um zerinho aqui, porque eu já coloquei 2 zeros sucessivos aqui no resultado, tá? No resto. Agora, 1000 dividido por 120 vai dar quanto? Vai dar 9, deixa eu olhar, 18 vai 1, não, vai dar 8. 8 vezes 0, 0, 16 vai 1, pronto. E aí vai sobrar aqui quanto? 40. E continua a conta. Agora aqui, queridos, vocês estão observando que é uma conta meio que infinita, tá? Tá sempre sobrando um resto e acrescentando aqui algum número, sempre o zero, sempre o zero. Então, eu posso parar a conta aqui, ó, e colocar umas reticências, tá? Para dizer que essa conta, ela continua, certo? Muito bem. Então, eu vou só apagar aqui essa coisa que tá horrorosa aqui no meio, mas vocês já entenderam. Eu sei que daqui para frente vocês sabem fazer. O difícil é entender só as casas com as vírgulas. Só isso. E esse é meu objetivo aqui. Bora lá. 80 dividido por 12 vai dar quanto? Vai dar 6, certo? Que vai dar 72. Então, sobra aqui quanto? 8. 0. Olha, não tem mais nenhum número para baixar. Você já aprendeu isso ali. O que é que você vai fazer? Você vai acrescentar aqui um zero e no resultado a vírgula. De novo, 80 por 12 vai dar 6, certo? Vai dar 72 de novo, vai sobrar 8 de novo e você vai acrescentar 0 de novo. E vai dar o quê? 6 de novo e assim vai sucessivamente. Então, aqui é uma dízima periódica. Aqui vai ficar 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, infinitamente, tá bom? Próximo, aqui, mesma coisa. Bora lá? Quantos números tem depois da vírgula aqui? Tem 2. Quantos números tem depois da vírgula aqui? 1. Então, o que que eu vou fazer? Acrescentar o zero aqui, certo? Agora, eu tiro a vírgula, vai ficar aqui número 005 dividido por 210. Ótimo! Gente, esse 005 tem algum valor? Não, então vai embora, tá? Então, fica só 5 dividido por 210. E aí, a gente recai no primeiro modo, tá? 5 é menor, o que que eu faço? Acrescento o zero, ponho o zero e vírgula. Ah, professora, mas 50 ainda é menor que 210, então, bota zero de novo. Então, bota o zero aqui de novo e na resposta, zero também, tá? Então, agora 500 por 210 dá. Vai dar quanto? Vai dar aqui, vai dar 2, não é isso? 2 vai dar exatamente 420. Sobra aqui 80, e aí você vai acrescentando zero, ó. Só aqui porque já dá, não precisa botar lá. 800 por 210, e aí pronto, vai continuar a tua conta até tu ver um número que deu ou não. Se você perceber que tá dando sempre resto, coloca as reticências, tá bom? E por último, bora lá pra cá. Os zeros, eles podem ser acrescentados tanto no dividendo quanto no divisor. Vai depender onde você está precisando, tá? Então, olha pra cá. Depois da vírgula tem quantos números? 1, e aqui tem quantos? 2. Então, o que que eu vou ter que fazer? Colocar um zero aqui. Agora, eu tiro as vírgulas, vai ficar 750, olha, sem a vírgula, dividido, 0 não tem valor aqui, dividido por 2, certo? E aí, é só fazer agora a divisão. 7 por 2 dá 3, 3 vezes 2, 6, vai sobrar 1, baixo 5, 15 por 2 dá 7, 7 vezes 2, 14, sobra 1, baixa o 0, 10 por 2, 5, 5 vezes 2, 10,
e acabou a conta. Então, vai dar exatamente 375. O que vai dar 375? 7,5 dividido por 0,02, certo? Vai dar 375. Como que nós fizemos isso? Só acrescentamos um zero aqui, ficou 750 dividido por 2, certo? Ótimo! Então, nós vimos praticamente aqui, eu acredito, todos os casos possíveis, né, que poderia ocorrer de divisão com vírgula. Quando o dividendo é menor, quando eu tenho vírgula, números a mais no dividendo, no divisor, quando no meio da conta eu tenho que acrescentar um zero, porque não tem mais números para baixar. Então, aqui tem todos praticamente os exemplos possíveis para esclarecer e ajudá-los aí nas atividades ou em qualquer outra situação que vocês tenham com números decimais, tá certo? Então, os números decimais, de agora em diante, não quero mais sofrimento na hora de responder ou de resolvê-los. Lembra, somar, vírgula embaixo de vírgula. Subtrair, vírgula embaixo de vírgula. Multiplicar, multiplica normalmente e no final, lá no resultado, você confere quantos números tem após a vírgula e de trás para frente você confere e põe a vírgula. Eu tô falando por alto porque eu já expliquei tudo isso, tá? E dividir, divisão, cada situação tem uma estratégia diferente. Dividendo maior, dividendo menor que o divisor, acrescento zero, zero e vírgula. Números que contenham vírgula, você vai deixar a mesma quantidade depois da vírgula nos dois, acrescentando zeros ou tirando zeros também, né? E aí você tira a vírgula e divide normalmente, tá? Calma, respira. Não entendeu muito bem? Me pergunta, tire dúvida, vai lá no canal CEMED Rosário Maranhão, tá? Coloque lá a sua dúvida, aquilo que você gostaria que fosse repetido, que fosse revisado, o que vocês precisarem, eu estou aqui, tá bom? Qualquer sugestão, qualquer dúvida, é só deixar lá nos comentários que eu sempre estou lá observando o que vocês comentam. Agora nós vamos aqui fazer aquela revisão que eu falei, tá? Nós temos ali, ó, a reta numérica dos racionais, a divisão. E nós temos aqui algumas frações. Eu vou ficar aqui na frente, porque depois ele só bota lá, tá? Então, bora lá, que eu tô sem óculos. Então, nós temos aqui 7 meios, 9 quartos, 2 quartos, 13 terços, 11 décimos e 22 quartos, tá bom? Como localizar esses números na reta numérica? A primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que toda fração é uma divisão. Então, a primeira coisa que você vai fazer é dividir todas essas frações, tá? A primeira, 7 meios, você vai dividir a primeira, 7 meios. Então, você vai dividir 7 por 2. Vai dar quanto? Eu já sei de cabeça, tá? Vai dar 3,5. A segunda fração vai dar 9 quartos. Então, eu vou dividir 9 por 4. Vai dar quanto? Deixa eu ver se eu sei aqui de cabeça. Vai dar 2. Aí sobra 2,25, certo? A próxima fração seria 2 quartos. Então, eu vou botar aqui, ó, 2 quartos. Botar aqui 2 quartos. 2 quartos. Isso é exatamente igual a 0,5, certo? 13 terços. Então, eu tenho aqui 13 terços. Vamos dividir 13 por 3. Vai dar aqui quanto? 4,333, uma dízima periódica, tá? Próxima, eu tenho 11 décimos. 11 décimos, 11 décimos, essa é bem fácil, vai dar 1,1. E por último, eu tenho 22 quartos. Então, 22 quartos, isso vai dar
é 5,5. É isso? 5,22, isso, 5,5. Pronto. Então, muito simples agora, tá? Depois que eu peguei todas as frações e dividi, eu vou saber entre quais números estarão essas frações, tá bom? Vamos lá ao primeiro. Quem vai estar entre 2 e 3? Quem vai estar aqui entre 2 e 3? Então, bora lá. Entre 2 e 3. 3,5? Não, passou de 3. 2,25? Sim, tá? Então, ele está entre 2 e 3. Lembra que são todos os valores que são maiores do que 2 e menores do que 3. É o que está entre, certo? Então, 9 quartos, porque dá 2,25. Está entre 2 e 3. É o único? Sim. Próximo. Está entre 3 e 4. Então, é maior que 3 e menor que 4. Vamos olhar? Ó, primeiro. 3,5, 3,5. Então, a fração que estaria entre 3 e 4 seria 7/2. Tem mais alguma? Não. Próximo. Estaria entre 4 e 5. Então, maior que 4, menor que 5, olha, 4,333. Então, a fração que estaria entre 4 e 5 seria 13 terços. Próxima. Entre 1 e 2, tá? Entre 1 e 2. Então, maior que 1 e menor que 2. Seria exatamente 11 décimos, ó. 1,1 é maior do que 1, tá? Próxima, entre 0 e 1. Então, maior que 0, menor que 1. Seria exatamente quem? Olha, 2 quartos, 0,5, tá? Maior que 0, menor que 1. E por último, entre 5 e 6, nós teríamos 22 quartos, que deu 5,5, tá? Pessoal, aqui não tem mistério. Não adianta vocês verem assim. O que acontece com alguns alunos que eu vejo, tá? Se eu pergunto, onde que vai estar a fração 3 quartos? Ele me diz, professor, está entre 3 e 4. E eu faço o quê? Eu morro com essa resposta, tá? Pelo amor de Deus, tá? Não vão me tentar adivinhar ou saber assim de sopetão, de avançar, tá? Entre quais números? Toda fração, meus queridos, é uma o quê? Divisão. Para você saber quanto vale 3 quartos, você tem que dividir 3 por 4, tá? E aí entra a regra que nós já vimos hoje. Quando esse daqui é menor do que esse, o que a gente faz? Acrescenta o 0 e põe o que ali? 0 e vírgula, tá? Então, olha, não adianta querer fazer as coisas atropelado, com pressa. Então, 30 por 4, 7. E aqui eu já sei que vai dar 0,75, tá? Então, 3 quartos nunca estaria entre 3 e 4. Estaria entre quem? Entre 0 e 1. Olha a diferença, tá? Então, não adianta querer só olhar a fração e saber onde ela vai estar. A não ser que você seja ótimo em dividir de cabeça mentalmente, beleza. Mas não se esqueça que você vai ter que fazer a divisão, tá bom? E aqui, vamos lá. Aqui nós temos só, para concluir aqui essa parte, que vocês me deem as abscissas, tá? Dos pontos destacados. O que é a abscissa? O valor na horizontal. Nós já vimos plano cartesiano. A abscissa é o valor de x, ou seja, é o que está na horizontal, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos que descobrir aqui quanto vale cada ponto. Se você perceber, do 0 para o 1, tá? E ela está dividida aqui em quantas partes? Observem aí, por favor, tá? Do 0 para o 1, ela está dividida em 1, 2, 3, 4 partes, tá? Observem aí no slide que vocês estão tendo acesso agora. Então, do 0 até o 1, você conta 1, 2, 3, 4 tracinhos, certo? Então, nós temos aqui 4 espaços. Então, eu vou dividir o 1 por 4. Vai dar exatamente 0,25. Então, cada espacinho dessa minha régua aqui, ela vale 0,25.
Então, qual seria o valor de A? Lembrando que é negativo aqui, bora lá? Olha, eu tenho menos 1, menos 2, e o A está bem no centro, entre o menos 2 e o menos 3. Então, o ponto A, ele seria exatamente quem, meus amores? Ponto A, observem aí qual valor vocês acham que seja. Se ele está bem no centro, entre o menos 2 e o menos 3, o nosso ponto A vai ser exatamente quem? Menos 2,5, tá? Ou menos 2,50. O nosso ponto B, ele está entre o 3 e o 4. Mas observem que ele está bem perto do 4. Ah, professora, então é 3,9. Não! Aqui a régua, ela está crescendo de quanto? A nossa reta? De 0,25 em 0,25. Então, eu vou contar do 3. Contem aí comigo, ó, dos espacinhos. O primeiro espaço depois do 3 é 3,25. O próximo, 3,50. E o próximo, 3,75, tá? Então, o nosso ponto B, ele seria exatamente 3,75, certo? E por último, o nosso ponto C. Observem que o nosso ponto C, ele está exatamente ali, ó, depois do menos 1, tá? Um tracinho depois do menos 1. Então, ele vai ser quem? Menos 1, vírgula, quanto vale cada pedacinho? 25, tá bom? Então, o grande lance aqui dessa questão é vocês saberem quanto vale cada espaço. E para isso, vocês têm que pegar quanto vale um espaço. Por exemplo, do 0 para o 1 vale quanto? 1. Do 0 para o 2 vale quanto? 2. E ver quantas partes ele foi dividido. Se eu tenho 0 e 2 e foi dividido em 5 partes, você vai pegar 2 e dividir por 5, que vai dar 0,4. Então, você vai saber que cada pedacinho da reta vai valer 0,40. Como aqui estava do 0 para o 1 e foi dividido em o que? 4 partes, então eu dividi 1 por 4, que deu 0,25. E aí eu soube com certeza cada espaço valia 0,25, tá bom? E aí, para concluir, tá? Eu deixo para casa aí para vocês, de presente, a página 87, completa aí para vocês responderem. Qualquer dúvida, não esqueça, não hesitem em me perguntar, me procurar lá pelo canal. E chegamos ao término da nossa aula de hoje, tá bom? Até a próxima semana.